vocês estão enxergando o meu PowerPoint? Não. Não? Mais ou menos. Mais ou menos? Eu vou ampliar aqui, ó. E agora? Sim. Sim? Então, vocês estão vendo o logo do Alexander Fleming aí, né? Oi? Estão vendo o logo do Alexander Fleming? Sim. Então, tá bom. Então, vamos lá agora. Coloquem os microfones no silencioso, fazendo favor. Tá bom? Vamos lá, então. Eu nem vontade de assistir também. Joaquim, coloca o seu no silencioso, que está vazando o seu áudio aí. E ele fala que é prova. Fala que é prova. Que tipo, esse vídeo de Joaquim. eles escutam, porque os professores. O professor fala assim. Mandei uma mensagem para ele. Como assim? Ele falou que se, tipo assim, se você só mandar o do último exercício, significa que o professor. Aí, desativei o som dele. Vamos lá, então. Bom dia, agora todo mundo enxergando aí o PowerPoint, né? Vamos lá? Sim. Geometria, a Laura falou sim, né? Geometria, circunferência e círculo, capítulo 11, página 214. A bicicleta, na atualidade, é considerada o meio de transporte mais adequado na busca de um mundo sustentável, pois não emite gases poluentes, o que colabora positivamente tanto para a nossa saúde como para o meio ambiente. Quando foi inventada no século XIX, a bicicleta ainda era fabricada com o quadro de madeira. Com o passar dos anos, passou a ser confeccionada com elementos mais leves e resistentes. Ela é formada basicamente por duas rodas acopladas a um quadro e se movimenta com o esforço do próprio condutor. Percebemos que a roda da bicicleta de hoje em dia possui um aro redondo de metal, que pode ser associado ao que em matemática chamamos de circunferência. Ao longo do aro existem várias hastes finas ligadas ao centro, que podem ser associadas aos raios. Algumas pessoas confundem circunferência com círculo. E para que isso não aconteça, é necessário prestar atenção. Podemos pensar, por exemplo, na lateral da manopla, que é um utensílio de borracha colocado no guidão da bicicleta. Veja que ele é totalmente preenchido. Essa sim pode ser associada a um círculo. Então vamos lá. Esse capítulo nós vamos, além de saber os elementos de circunferência e círculo, nós vamos também saber diferenciar isso. Ivan, seu áudio está vazando. Coloquem no silencioso, galera. Certo? Isso. Vamos lá, então. Olha só. Então, nós vamos ver essa diferença entre círculo e circunferência. E nós vamos responder essas perguntas. Ó, você consegue citar outros exemplos de objetos que lembram uma circunferência? E exemplos de objetos que lembram um círculo? Então, antes da gente citar esses exemplos, nós precisamos saber essas diferenças. Tem alguém com áudio. Hoje o áudio está complicado, hein, galera? Olha lá. Então, ó, circunferência e círculo. Qual é a diferença entre as duas? Circunferência, quando a gente estiver tratando dessa linha azul aqui, ó, certo? E círculo, quando nós estivermos tratando da linha e da parte interna. Por exemplo, no meu bairro tem uma praça circular. Eu caminhei ao redor dela, ou seja, eu estou tratando de circunferência. Agora, olha, lá a quadra do meu condomínio, ela é circular. Vão pintar ela. Então, eu estou falando do círculo. Então, essa é a diferença. Olha isso aqui. Esse desenho dá para ter essa ideia de quando eu estou tratando de uma circunferência e quando eu estou tratando de um círculo. Certo? Circunferência, a linha que delimita o círculo. Pode falar. Então, o círculo é a parte interna da circunferência? Junto com a circunferência, isso. Toda a parte. Seria mais ou menos assim, o CD, o disco, toda a parte preta dele é o círculo. É um círculo. Só a borda que delimita é a circunferência. Tá bom? Ah, tá. Vamos lá. Circunferência, aí, ó, uma definição.
É uma linha curva fechada formada por infinitos pontos equidistantes a um ponto central, chamado de centro. Equidistante significa que todos têm a mesma distância, tá bom? Então, olha só, antes da gente falar sobre esses pontos, o instrumento que a gente utiliza para fazer uma circunferência é o compasso, tá bom? No caso aí, ó, deixa eu abrir ele aqui. O meu é esse aqui, compasso. Nós temos a agulha e o grafite. A agulha nós chamamos de ponta seca e o grafite, que é o que risca. A ponta seca, a agulha, serve para você fixar no papel e não deslizar. E o grafite é o que você vai deslizar para demarcar. Além disso, nós também temos essa parte, ó, do meu é verde, essa haste aqui, que é onde o aluno pega, que eu já vou comentar. Porque tem aluno que tem mania de pegar nas pernas aqui, ó. Galera, se você pegar aqui, dá errado, ele abre. O correto do compasso é só pegar aqui em cima. Então, dê uma olhadinha aí no computador, olha. Nós temos o suporte, o grafite e a ponta seca. O suporte é onde você pega. É só nele que sua mão tem que estar tocando, tá bom? O grafite é o que você vai girar para riscar o círculo ou a circunferência, e a ponta seca é o que você vai fixar no seu papel para não deslizar, certo? Olha ali aquela mão utilizando ali, correto? Então, olha só, voltando. Circunferência é uma linha, uma curva fechada, certo? Ou seja, tem começo e tem fim. E é uma linha curvada. E infinitos pontos equidistantes de um ponto central. Olha aqui esse ponto central onde está. Estou mexendo aí com o mouse. Esse ponto central é onde a sua ponta seca, a agulha do compasso, fura. A distância dele a qualquer ponto da circunferência é sempre o mesmo tamanho. Ou seja, vamos supor assim, a Amanda e a Clara estão caminhando na praça do condomínio circular. A Amanda está aqui, ó, onde eu estou colocando o cursor. A Clara está aqui. Aqui no centro fica o bebedouro. Aí eu falo para vocês, quem está mais próximo ou mais longe do bebedouro? Na verdade, as duas estão à mesma distância do bebedouro. Por quê, professor? Da circunferência ao centro é a mesma distância, por isso que fala equidistante. Então, todo mundo que estiver em cima da circunferência está à mesma distância do centro dela. Deixa eu dar uma olhadinha no que estão falando aqui no bate-papo. Ah, página 216, isso. Tá bom, era só isso. Já melhorou o áudio? Tá, vou falar um pouco mais alto, então, aumento de vocês. Então, é isso. O compasso, ele faz a circunferência. Onde a agulha, a ponta seca, fura, é o centro da circunferência, correto? Todos os pontos que estiverem sobre a circunferência têm a mesma distância do centro. O nome disso é raio. Então, olha só. Aqui, no caso, a primeira distância, ó. Tá vendo? Essa linha vermelha, vamos supor, ela tem uma distância aí. Essa linha vermelha tem a mesma distância. Essa também. Essa também. Todas. Então, quando ele fala que é equidistante, ele quer dizer assim, o centro da circunferência tem a mesma distância a qualquer ponto que esteja em cima da circunferência. Tá? Eu já vou falar o nome dessa reta, porque eu vou falar sobre os elementos. Então, o compasso é o que faz a circunferência. A ponta seca faz o centro. O grafite faz a circunferência. Essa distância aqui, professor, e como que eu determino essa distância aqui? Utilizando o compasso e a régua. Eu quero uma distância do centro até a circunferência de 5 centímetros. Olhem aqui na minha imagem agora, fazendo favor. Olha só, eu pego a régua, eu vou abrir o meu compasso, eu abro o meu compasso, olha lá, ó, 5 centímetros na régua. Vocês podem pôr em cima da mesa assim, ó. Depois a gente vai fazer um, eu vou mostrando. Eu vou abrir isso aqui, ó. Ah, eu quero que o centro até a circunferência tenha 10 centímetros. Coloca a sua régua e abre o seu compasso, essas hastes dele, ó, 10 centímetros. Sempre usando a régua. Depois no finalzinho da aula, eu vou fazer de novo mostrando como que a gente vai fazer uma circunferência. Então é isso. Todos os pontos em cima da circunferência estão à mesma distância do centro dela. E o centro dela é furado pela ponta seca. Por isso que é interessante sempre fazer firme, para depois você achar esse buraquinho para marcar com o grafite. Olha lá.
pontos internos de uma circunferência, pontos de uma circunferência. Bom, nós temos a circunferência. Nós podemos ter 3 tipos de ponto: interno, externo e pertencente. Como assim, professor? Olha isso. Nós temos o centro, tá bom? Partes, eu falei pontos, ó. Partes de uma circunferência. Nós temos o centro da circunferência. Dentro dela, nós vamos ter o quê, ó? O raio. O que é o raio? O raio é a distância do centro a qualquer ponto da circunferência, certo? Então, isso aqui é o meu raio. Falou em raio, eu estou falando da distância do centro da circunferência até a circunferência, certo? Nós temos a corda. O que é uma corda? Corda é um segmento de reta que vai de um lado ao outro da circunferência. Então, vou repetir. Centro da circunferência é lá o centro onde a agulha, a ponta seca, marcou, certo? Raio, distância do centro da circunferência a qualquer ponto da circunferência. E corda, distância de um lado ao outro da circunferência, um segmento de reta que liga. Só que tá vendo, olha aí no PowerPoint. Esse segmento de reta aqui, ó, ele pode estar passando pelo centro, certo? Então, é a maior corda que existe, é quando passar pelo centro. E essa corda que passa pelo centro é chamada de diâmetro. Então, nós temos 4 elementos aí, ó. Centro, raio, diâmetro e corda. Centro é a bolinha que está no meio, óbvio, né? Central. Raio, distância do centro a qualquer ponto da circunferência. Tem o áudio de alguém aberto. Corda, ligar a circunferência de um lado ao outro. E essa corda passar pelo centro, ó, tá vendo? Passando pelo centro, ela é chamada de diâmetro. Se vocês derem uma olhadinha, galera, o diâmetro nada mais... áudio. Ó, tá vazando o áudio de alguém aí, galera. Então, se vocês... Professor, eu não entendi muito bem a da corda. Tá, eu vou comentar de novo, tá bom, então. Olha só, então, só vou concluir isso. Então, se você der uma olhadinha no diâmetro, o diâmetro é 2 raios, ó. Isso aqui é o raio, isso aqui também é o raio. 2 raios juntos no mesmo segmento formam o diâmetro. Agora eu vou repetir de novo a corda que alguém me pediu aí. Corda, toda vez, ó, eu estou de um lado da praça circular. Vou ir andando até o outro em reta, tá bom? Certo? Que é um segmento. Até o outro. Então, se você for de um lado ao outro, fazer um segmento de reta de um lado ao outro, ó, tá pegando os 2 pontos da circunferência. Isso é a corda. Mas eu também posso passar aqui pelo centro. Então, isso aqui também é uma corda. É a maior corda que existe. A maior corda que existe numa circunferência é chamada de diâmetro. Então, corda liga de um lado ao outro por um segmento de reta. Correto? E o raio é do centro até a circunferência. Agora aqui tem um slide que fica mais fácil, ó. Olha só. Aqui nós temos com letras. Primeiro ele está me pedindo quem é o centro da circunferência. Já está aqui, ó. O centro é o O, estão vendo? É representado por uma letra maiúscula porque é um ponto. Agora eu quero o raio. Dei uma olhadinha aqui. Eu tenho 3 raios aqui. Eu tenho o OB, certo? O OE e o OA. Professor, por que OB? Porque raio, eu falei para vocês, que é um segmento de reta que liga o centro da circunferência até a circunferência. Eu tenho 3 aí, ó. Ó, AO ou OA, tanto faz a ordem. Lembrem de colocar um risquinho em cima quando é segmento de reta. Então, ó, coloca o seu dedo na tela. Do O até o A. Tá vendo? Do centro até a circunferência. Raio. Coloca, olha agora. OE. Coloca o seu dedo no O, vai até o E. Também não é do centro até a circunferência? Outro raio. E BO, olha aqui. Coloca o dedo no B, vai até o O. Não é da circunferência até o centro? Então, são raios. Eu tenho 3 raios nessa circunferência aqui marcados. Agora, corda. Corda, eu falei para vocês, que é um segmento de reta que une um lado ao outro da circunferência. Olha aqui. CD. Coloca o dedo no C, vai até o D. Não está ligando de um lado ao outro da circunferência? Então, é uma corda. Só que, olha, coloca aqui no A o dedo. Vai até o E. Também não está ligando de um lado ao outro? Então, o AE também é uma corda. Então, eu tenho 2 cordas, ó.
CD, porque liga lá do C até o D, um segmento de reta. AE, porque liga de um lado ao outro, também o segmento de reta. Certo? Então, vou repetir. Olha a corda aí, porque teve alguém que falou que não entendeu. Olha só, corda é ligar de um lado da circunferência ao outro. Ó, esse segmento CD é uma corda, correto? E o segmento AE também é uma corda, porque liga de um lado ao outro. Só que esse segmento AE não passa pelo centro. E a corda, quando passar pelo centro, que é a maior que existe, ela também é chamada de diâmetro. Então, olha isso. AE é um diâmetro e é uma corda. Mas AE não é... AE, ele é um diâmetro e é uma corda. Mas olha o CD. O CD não é um diâmetro. Porque para ser diâmetro, tem que ligar de um lado ao outro da circunferência, passando pelo centro. Passando pelo centro. Isso, certinho. Acho que foi o Pedro que falou, né? Pode perguntar, pode perguntar. Sim. Olha, por exemplo, você deu aí o exemplo da corda AE. Se não passar pelo centro, ela não vai ser considerada diâmetro, né? Exatamente, certinho. Não passou pelo centro, a corda que não passa pelo centro, tipo a CD, só é corda. Para ser diâmetro, tem que passar pelo centro. Tem que ser uma corda que passa pelo centro. Inclusive, é a maior corda que existe. Então, a maior... Ó, tá todo mundo dentro de uma... Tá todo mundo em cima, a sala inteira. A gente deu as mãos em uma circunferência. Qual é a maior distância que eu tenho entre duas pessoas? Vai ser eu até outra pessoa passando pelo centro. Aí o que eu quero que vocês fiquem claro, porque agora vocês vão ver, é muita teoria, quase não tem cálculo. Mas futuramente usa-se muito circunferência com cálculo. Aí vem essa ideia. Olha isso aqui. O AE, eu estou falando para vocês que é o diâmetro, certo? Agora, olha o AO é um raio. OE também é um raio. Olha aqui, ó. O AO e o AE é um raio. E o AO e o OE juntos formam o AE. Por isso que eu falo que o diâmetro é 2 vezes o raio. Porque dentro de um diâmetro, olha aqui, tem 2 medidas de raio. Tem 2 pedaços, 2 segmentos que ligam do centro à circunferência. Do centro à circunferência. Tá bom? Vamos lá. Além disso, nós temos essa... Ó, ficou meio torto, tá? Porque o professor fez com o mouse. Tá vendo isso aqui? Isso aqui nós chamamos de arco. Esse arco é chamado de arco CD. O certo, se segmento tem uma linha em cima, quando você for tratar de arco, galera, coloque o desenho de um arcozinho aqui em cima. Em vez de ser uma linha, você coloca um arco curvadinho aqui em cima. Então, esses são os elementos. Centro, raio, corda, diâmetro e arco. Arco nós vamos tratar um pouquinho mais no próximo slide, tá bom? Então, hora de estudar, hora de fazer atividade, por que a gente grava essas aulas? Por causa que a hora que você for fazer atividade, ficou aquela dúvida, volta nesse pedaço do vídeo. Vamos ver, não entendi direito o que é um arco. Arco é só o pedaço. Arco seria assim, caminhei da Clara até a Valentina. Olha lá, ó. Então, fui caminhando aqui em cima do arco, veio curvado. Eu já não, eu passei por dentro da praça. Eu vim em linha reta. Então, isso aqui é a corda. Essa é a diferença entre eles. O arco ele está curvado, em cima da circunferência. Vamos lá, deixa eu ver. Ô, Pro, então qual seria a definição de arco? Arco seria um pedaço da circunferência. Tá bom? Só um pedaço, ó. Esse pedaço aqui, de C até D. Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo que fica bem claro dessa parte? Se eu falar para você, ande, todos vocês, nós vamos na aula do professor Marquinhos, tá todo mundo no ponto C do garrafão da quadra de basquete. Aí ele vira e fala assim, quero todo mundo caminhando até o ponto D. Tem 2 jeitos de caminhar. Você pode vir em linha reta, ou você pode vir em cima, certo? Daquela circunferência que tem no meio da quadra. Por onde você vai? Aí se o professor Marquinho falar assim, quero todo mundo indo do ponto C até o ponto D em direção em uma corda. Bom, aí você sabe que corda vem de segmento de reta. Então você vai reto. Quero todo mundo dentro do arco. Então você sabe que você vai em cima dessa linha vermelha. Por isso que tem que diferenciar o que é corda e o que é arco. Ótima pergunta de quem fez aí. Porque corda você anda em segmento de reta, vai vir retinho aqui.
Eu não sabia que usava educação física. Não, ele não vai usar, ele não vai usar esses termos práticos, mas eu só estou demonstrando para vocês. Se eu fosse dar uma aula junto com ele, eu falaria assim para vocês. Eu ia colocar todo mundo lá em cima. Se eu falasse assim, quero todo mundo saindo desse ponto da circunferência até o outro em corda, ou seja, vai todo mundo reto. E quero todo mundo em arco, vai todo mundo em cima da circunferência. Além disso, aqui embaixo... Pode perguntar, vamos lá. Mas não tem outro jeito da gente fazer, da gente chegar até o ponto D, não tem? Tem, Você poderia ser pelo arco maior. Poderia ser por isso. aqui, ó. Olha o cursor do mouse aqui. Pelo lado oposto. Eu já vou falar disso, tá? Vai ter uns slides só sobre arco para vocês. Ótima pergunta aí. Porque existe C até D aqui, o arco menor, e existe C até D pelo arco maior. Não é verdade? Isso aqui, no dia a dia que a gente não utiliza tanto, achar que isso tem dentro da matemática. Mas a gente utiliza isso quando você vai... se eu sei que eu tenho que ir na casa de alguém, eu não vou e dar a volta pelo lado maior. Pode falar. O Matheus, ele caiu. Só voltar lá no WhatsApp e entrar de novo. Está liberado a sala de espera. Eu não coloquei sala de espera, tá bom? Já deu certo. Então tá ótimo. Coloquem no silencioso aí. E além disso, nós temos o comprimento da circunferência, que é a distância de uma volta completa, ó. É o comprimento dessa linha. Como se eu pegasse um barbante, colocasse em cima da circunferência, esticasse e medisse na régua. Isso é o comprimento da circunferência. Quantos centímetros tem essa circunferência aqui, ó, essa linha preta? Agora deixa eu ver. Aí, ó. Aí a parte de arco que eu falei para quem perguntou. Professor, tem dois jeitos. Olha só, arco da circunferência. Eu separei em dois pedaços. Nós temos aí, os dois estão cortados por AB, certo? Então eu tenho a parte roxa e a parte azul clara. Eu posso, olha aqui, o arco maior e o arco menor. Aí foi o que a colega de vocês falou assim, professor, tem dois jeitos de por arco chegar do outro lado. Tem. Você tem pelo arco maior, que é vindo aqui, ó, pela parte azul clara, que vai ser maior, e tem pelo arco a parte AB, o arco menor. Então, quando for assim, galera, normalmente a gente coloca um ponto extra em cima da circunferência. Olha aqui. Tá vendo? Coloquei o ponto C, porque aí eu faço assim, o arco menor eu chamo de AB, e o arco maior eu chamo de ACB. Então, olha aí. Assim. Então, arco é um pedaço... Tá vazando o áudio de alguém. Então, arco é um pedaço da circunferência. Mas esse pedaço ele pode ser tanto para a esquerda quanto para a direita. Pode ser um arco maior, um arco menor. Pode ser os dois arcos do mesmo tamanho. Então, quando vocês forem nomear e ficar com essa dúvida, acrescentem um ponto extra. Eu acrescentei o ponto C. Aí eu sei que eu estou falando arco AB... AB aqui, ó. Olha aqui, ó, que eu coloquei para vocês. Olha o jeito que coloca. Coloca um arcozinho em cima da letra. E arco ACB, para saber que você está indo para o outro lado. Ou, se durante atividades minhas, vocês não quiserem acrescentar o ponto, pode colocar AB, arco maior, AB, arco menor, que aí eu sei de quem vocês estão tratando. Então, arco é um pedaço da circunferência. Vamos lá? Além disso, olha essa circunferência. Eu separei ela no meio, tá bom? Eu cortei ela no meio. Nós temos dois arcos, o arco azul e o arco vermelho. Se vocês notarem aqui, ó, esse BA, do B até A, não é o diâmetro. Então, ó, corta a circunferência ao meio. Toda vez que você cortar o arco no seu diâmetro, você não corta ao meio a circunferência? E metade da circunferência é chamada de semicircunferência. Vou repetir. Toda vez que vier o termo uma semicircunferência, eu estou falando na metade da circunferência. Então, esse pedaço aqui, ó, que eu cortei, ele é o meu diâmetro. Toda vez, dois raios, olha aqui. Então, vou repetir. Olha aqui, tem uma circunferência. Cortei bem no diâmetro. Tá vendo? De um lado ao outro. Ou seja, cortei ao meio. Olha lá, ó. Toda vez que eu tiver metade da circunferência, nós falamos em semicircunferência, tá bom? Lembrem que o diâmetro não precisa estar só na horizontal. Ele pode estar na vertical, na diagonal, porque diâmetro é ligar de um lado
ao outro da circunferência, passando pelo centro. Agora sim que eu comecei a falar aquela hora, pontos em relação a uma circunferência. O pontos é bem tranquilo essa ideia. Ou você está dentro, ou você está fora, ou você está em cima da circunferência, certo? Então nós temos o ponto interno, ponto externo Professor. e ponto pertencente. Pode falar. Então, mas o diâmetro, ele é uma corda, só que ela passa pelo centro? Certinho. Ah, Era só isso? Então vamos lá. Olha só, sim, então é nós que eu ainda estava com dúvida. Ah, não, tranquilo, pode ir perguntando, vai desbloqueando e perguntando. Pontos em relação a uma circunferência. Dentro aí você pode estar em 3 posições. Você pode estar dentro como ponto A, você pode estar em cima da circunferência como ponto B, e você pode estar fora da circunferência como ponto C. Vou repetir, ó. Nós podemos ter um ponto dentro, no caso aí é o ponto central, que é um ponto interno. Nós podemos ter o ponto B, olha, em cima da circunferência, tá vendo? E podemos ter o ponto C, que está fora da circunferência. Então, pontos em relação a uma circunferência, nós podemos ter como ponto A, que é um ponto interno, como ponto C, que é um ponto externo, que está fora da circunferência, e podemos ter um ponto B, que é um ponto pertencente à circunferência, tá bom? Então, quando o exercício pedir para vocês, determine a relação dos pontos na circunferência, em uma circunferência, você pode ter ponto interno, ponto externo e ponto pertencente. Ponto externo, qualquer ponto que esteja dentro da circunferência. Ponto externo, qualquer ponto que esteja fora da circunferência. E ponto pertencente, qualquer ponto que esteja em cima da circunferência. Depois eu coloco um exercício para vocês quando eu selecionar uma lista, que eu até usei ele, que é do material poliedro, que eu usei o ano passado no simulado, que ele conta de 3 paraquedistas que saltaram. Aí ele mostra o ponto onde eles tinham que cair. Aí ele mostra onde cada um caiu. Aí ele, dentro de um texto ele contando, ele pergunta, o paraquedista C, ou ele fala o nome do paraquedista, ele fala, está em que relação ao ponto de chegada dos paraquedistas? Aí esse ponto C, ele tinha caído fora, ele tinha caído numa mata similar ali ao lado, certo? O que isso significa? Que esse paraquedista estava fora da circunferência, ou seja, ele errou o ponto onde ele tinha que pousar. Então nós temos 3 posições aí, interno, externo e pertencente. Pertencente é quando estiver em cima da circunferência. Agora sim, nós vamos para o círculo, que a gente já diferenciou, que círculo, olha aí, trata-se de uma figura plana formada por uma circunferência e por todos os pontos internos, certo? Ou seja, tudo aqui, ó. Além de, ó, a circunferência é só essa parte, que está mais grossa aqui, mais escura. Círculo é ela com a parte interna. Então, quando eu falar em círculo, eu estou falando nele preenchido, correto? E aí nós temos alguns elementos do círculo. Nós temos o setor circular. Vocês já trabalharam setor, tá bom? Não vão lembrar, porque normalmente a professora do 5º, do 4º ano fala gráfico de pizza. E, na verdade, é gráfico de setores. Por quê, professor? Olha isso. É uma parte, ficou uma paste, né? É uma parte do círculo definida pelo centro e pelo arco da circunferência correspondente. Olha isso aqui. Isso aqui é um setor circular. Toda vez que falar em setor circular, é um pedaço, parece uma fatia da pizza. Por isso que o gráfico de setores, sabe? Aquele gráfico redondinho que vocês usam na parte de álgebra, chama-se gráfico de pizza. Porque um pedaço, uma fatia da pizza é um setor da pizza. Então, na verdade, é gráfico de setores, tá bom? Então, isso aqui é um setor circular. É uma fatia do círculo, um setor circular. Além disso, nós temos também a coroa circular. O que é a coroa circular? Seria um pedaço, como se fosse o pneu da bicicleta. Só aquela parte preta do pneu, aquilo é uma coroa circular. Então, olha só. É a região compreendida entre 2 círculos concêntricos. Depois vocês grifem na apostila de vocês, tem a palavra concêntricos. Toda vez que vem essa palavra concêntricos, significa que tem o mesmo centro. Concêntricos. Possui o mesmo centro. Então, olha aqui, ó. Tanto essa circunferência aqui, ó, ou esse círculo branco, como esse inteiro partem, a ponta seca do compasso está furada no mesmo lugar. Então, concêntricas, mesmo centro.
e de raios diferentes. Então, olha só. Tá vendo essa parte que eu pintei de azul aqui, ó? Isso aqui é a coroa circular. Parece só a parte, o pneu do carro do pai de vocês. Ignorem a calota, somente a parte de borracha, a parte preta, a parte do pneu é preta, a minha tá azul aqui. Então, círculo, toda a parte interna. Setor circular, uma fatia do círculo. E coroa circular, duas circunferências, uma dentro da outra. As duas possuem o mesmo centro. Correto? As duas possuem o mesmo centro, só com raios diferentes. Certo? Só essa parte que delimita aqui. Tá bom? Isso aqui é mais teoria, vai ter mais dando a ideia. Professor, onde o senhor já viu exercício de aplicação, assim, nas séries mais avançadas, com esse aqui? Fala-se irrigação. Sabe aquele? O jardineiro colocou uma irrigação aqui, ó, que fica jorrando água. E aí ela fica girando. Aí eu quero saber qual a parte que ela pega de água. Às vezes, ela só pega aqui, ó. Aí ele quer saber que parte vai ficar seca do meu jardim. Essa parte azul. Para vocês ainda não tem assim, não assustem. Só para mostrar que a gente usa bastante em prática. Isso aqui eu uso para pintar uma circunferência. Tá bom? A parte de dentro. Isso aqui eu usei em gráfico de setores, que vocês nas séries no Ensino Fundamental 1 chamavam de gráfico de pizza. Isso aqui eu uso para irrigação, para parte delimitada, tá? Coroa circular. Além disso, nós temos o ângulo central. O que é o ângulo central? O nome já diz, é o ângulo que está no centro. Então, ó, chamamos de ângulo central todo ângulo cuja o vértice, ó, o vértice aqui, ó, o vértice desse ângulo é o centro. É o centro de uma circunferência. Então, ó, olha aqui, isso aqui é o meu ângulo central, essa abertura aqui, ó, que no caso eu pintei de vermelho, certo? Então, vamos dizer que aqui, professor, isso aqui vale 50 graus. A medida angular, ó, aqui também tem outro ângulo central, que é o outro lado, que eu pintei de azul. Tá vendo que aqui, ó, esse ângulo central faz esse arco aqui? Se aqui vale 50 graus, aqui também vale 50 graus. Mesma coisa ao lado de cá, ó, olha aqui, esse ângulo central. Certo? Aqui vale 310, ele delimita esse arco. Então, ângulo central é o ângulo que está no centro, o ângulo que criou o arco AB. A medida angular dos dois são iguaizinhas. Então, esse ângulo que existe aqui, ó, é o mesmo ângulo que existe aqui. Esse ângulo que existe aqui é o mesmo ângulo que existe aqui. Então, se eu falar para vocês assim, ó, o que eu estou falando? Professor, eu abri a porta, ó, isso aqui são as duas partes da porta. Ela estava aqui, ó, fechada, no CB. Eu abri a porta até o A. Formou esse ângulo de abertura na porta. Eu abri 50 graus, professor. Então, quer dizer que esse arco aqui, ó, também mede 50 graus, porque o ângulo central é igual ao seu arco. Então, mas para vocês quase não vai ter assim, dedução de valor, só precisa saber o que é. O que é um ângulo central? É o ângulo, isso aqui, ó, tudo isso aqui é um setor circular. É o ângulo que existe aqui. Isso é o ângulo central. Onde eu uso bastante isso? Em relógio. Dê uma olhada nessa curiosidade aí. Olha o relógio de ponteiro. Certo? Vou tirar os ponteiros, só para ficar o relógio inteiro. Isso aqui não é uma volta inteira? Sim ou não? Uma volta inteira, quem tinha o transferidor de uma volta inteira, a maioria eu pedi para comprar o transferidor de meia volta. O meu de madeira está aqui, ó. Lembra? De meia volta? Ó, o meu de madeira. Esse transferidor de meia volta vale 180 graus, certo? 180 graus. Então, uma volta inteira vale 360 graus, não é? Então, o relógio de ponteiro, uma volta inteira, 360 graus. Porém, galera, em quantos pedaços é dividido o relógio de ponteiro? Vamos contar aqui, ó, pedaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Não é em 12 pedaços? Então, ó, o relógio inteiro é 360 graus. Ele é dividido em 12 pedaços. Então, se eu dividir 360 por 12, dá 30 graus. Ou seja, cada pedaço, cada arco daqui, ó, é 30 graus. Então, olha o que eu tenho. Professor, Pode falar. a Valentina acabou de cair.
Tá, fala para ela só voltar lá no WhatsApp, clica que entra automaticamente de novo, tá bom? Obrigado. Tá bom. Olha lá, então. Então, olha só. Uma volta inteira é 360 graus. O relógio de ponteira é dividido em 12 pedaços. Então, se eu pegar o 360 e dividir em 12 pedaços, eu sei qual é a medida angular, a medida em ângulo de cada pedaço. Cada pedaço, 30 graus, correto? Então, se caso aconteça na apostila dele pedir assim, qual é o menor ângulo existente entre os ponteiros das horas e dos minutos? Quem quiser, tipo na prova, eu coloquei algumas atividades de vocês quando estávamos usando o transferidor para medir. Eu mandava vocês colocarem o transferidor aqui. Não é verdade? Eu falava, coloca o transferidor aqui em cima e mede. Mas quem não quiser, eu sei que tem a galera que tem mais facilidade, faz mais rápido, pode usar essa ideia aqui, ó, de medida de ângulo central. Ó, o menor ângulo está aqui. Deixa eu ver se ele colocou. Coloquei. Olha aqui, o menor ângulo está desse lado. Se fosse o maior, estava do outro, não é verdade? O menor ângulo está aqui. Ó, ele vai do 7 até o 12. Tem quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5. Então, é só você fazer 5 vezes 30. Ou somar 30, 60, 90, 120, 150. Então, o menor ângulo existente entre os ponteiros das horas e dos minutos, nesse caso aqui, 150. Vou repetir. Ó, tem um relógio aí. Uma volta inteira dele, quando o ponteiro dá uma volta inteira, uma volta a gente aprendeu em graus, é 360 graus. O relógio é dividido em 12 arcos. Se eu dividir 360 por 12, eu sei quanto mede cada arco. Cada arco mede 30 graus. Então, eu tenho isso aqui, ó. Cada arco mede 30 graus. Então, quando o exercício pedir para vocês qual é o menor ou maior ângulo existente entre os ponteiros das horas e dos minutos, primeiro destaca, olha onde é maior, onde é menor. No caso aí, eu quero o menor. O menor é esse aí, ó. Marquei de vermelho. Aí você vê quantos pedaços formam. 1, 2, 3, 4, 5. Eu sei que cada pedaço vale 30. 5 vezes 30, 150. Certo? Então, agora, o que eu quero que prestem atenção? Esses são os exercícios que vocês vão fazer. Do 1 até o 11. Não são as atividades do final do capítulo. São os exercícios dentro do livro. Tem aluno que não anota, depois vai fazer tudo de uma vez. Não é, senão vão ser 26 exercícios. Não é isso. Eu quero do 1 até o 11, do 218 até o 223. Tá bom? Professor, tem que fazer o desafio? Tem que fazer o desafio? O desafio só se você quiser. Normalmente eu faço o desafio com vocês durante a aula, comentando no final. Mas olha aqui, espera aí que eu vou parar de gravar, só para não ficar, para mim poder anexar lá. Aí eu vou deixar vocês fazerem a pergunta, tá bom? Quais são as páginas, professor? Da página 218 a 223. Do 1 até o 11. Obrigado. Tá bom? Mas não saiam que eu ainda vou fazer chamada. Espera aí que eu interromper, deixa eu parar a gravação. Professor, qual página mesmo? Espera aí que eu já vou repetir, deixa eu só interromper a gravação. Opa, não.